A gente vai falar agora de um outro assunto, destaque aqui no TJ Aparecida, Eduardo, porque a Petrobras recebeu autorização do IBAMA para fazer pesquisas de petróleo na região da Foz do Amazonas, no Amapá. A empresa ela diz que é uma fase inicial, apenas para perfuração, para estudo, mas o assunto está dividindo muitas opiniões. Ambientalistas alertam aí para o risco de uma área sensível e rica em biodiversidade. E é justamente sobre isso que a gente conversa com Carlos Bocuí, ele que é ambientalista, é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Oi, Bocuí, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Raiane, boa tarde, Eduardo, é um prazer estar aqui, infelizmente para comentar de petróleo na Amazônia, né? Sim, Bocuí, justamente sobre isso, né? Pedir para você já começar aqui, para você explicar para o pessoal de casa que está acompanhando o TJ Aparecida o motivo dessa decisão gerar tanta preocupação por parte dos ambientalistas. Olha, o Brasil assumiu compromissos na Conferência de Paris de zerar a extração de petróleo dentro de um prazo pequeno, do prazo que seria possível. O mundo tem esse compromisso de se livrar da extração de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis. Então, o fato do Brasil estar pretendendo extrair petróleo na região da Foz do Amazonas tem três problemas. Primeiro, é que a matriz fóssil ela é desaconselhável no planeta e a gente precisa trilhar caminhos no sentido de abandonar a matriz do petróleo e fazer a transição para outros elementos que sejam mais aceitáveis em função dos problemas do aquecimento global que é decorrente da queima do petróleo. A segunda questão é que a alternativa locacional a ser escolhida, que é próximo da foz do rio Amazonas, numa região de uma bacia sedimentar que é frágil, ela é extremamente vulnerável a impactos como, por exemplo, de vazamentos. Então, ela seria de todo inadequada para esse tipo de empreendimento. Além disso, qualquer acidente, qualquer derramamento de petróleo atingiria áreas de manguezais, áreas de importante biodiversidade e áreas da onde sobrevivem da pesca comunidades tradicionais. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a questão política. O Brasil está sediando a COP30 e o Brasil vai pedir para os países abandonarem a matriz do petróleo. Essa é a missão do Brasil de chamamento. E o que nós pensávamos, que nós esperávamos, é que depois das conferências anteriores, que foram Egito, depois Emirados Árabes Unidos e depois Azerbaijão, todos eles petroestados, dependentes de petróleo, que o Brasil tivesse uma postura mais ligada ao que ele é, ao seu DNA, de florestas, de biodiversidade. Mas, infelizmente, o Brasil chega à conferência com esse papel difícil de defender a extração de petróleo, e, ao mesmo tempo, justificar isso e, ao mesmo tempo, apelar para que os países não façam isso. É uma incongruência, é uma situação completamente antagônica e o Brasil entra nesse processo numa situação muito delicada politicamente. Bocuí, boa tarde para você. Pois é, a gente ouviu falar, parece que soa tão mal a exploração de petróleo no Amazonas, sendo que daqui menos de um mês vai começar uma conferência do clima da ONU, a COP30, na floresta amazônica, a primeira vez que isso acontece na história. Tá soando um pouquinho mal, Mas eu queria perguntar para você os riscos, não só ambientais, como também sociais dessa perfuração, Porque é apenas uma primeira fase. O IBAMA deu autorização para iniciar testes e pesquisas naquela região. Mas a gente sabe, se der certo, uma outra autorização vai ser rápida, Uma licença para fazer exploração de fato. O que está em jogo, o que está sendo feito é a tentativa de abrir um caminho para a exploração de 30 bilhões de barris de petróleo, que é o que se acredita que exista naquela região. Então, na verdade, não dá para dizer que nós vamos fazer um furinho aqui, um furinho ali. O furinho ele tem por objetivo detectar essa viabilidade econômica de um grande potencial de extração de combustíveis fósseis. O custo disso para a humanidade, se você projetar, você vai ver que a tonelada de carbono, cada barril, ele gera 420 quilos de carbono na atmosfera. Nós vamos ter aí
aproximadamente um custo elevadíssimo para a humanidade de aproximadamente 12 a 13 trilhões de dólares em danos ambientais se isso acontecer. Não é? E, por outro lado, se você extrair o petróleo, a lucratividade a 60 dólares o barril vai permitir ao Brasil angariar 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Então, quando se faz a conta direito, é uma quantidade muito, muito maior. O prejuízo que se paga pelo dano ambiental, pelo prejuízo climático global, do que se lucra com a extração do petróleo. É uma conta mal feita, né? Então, nós precisamos de aportar ciência a esse processo, contabilidade climática de forma adequada, né? E aí, quando você me pergunta o que isso prejudica, qual é o custo social, o aquecimento global ele atinge sempre os mais vulneráveis, aqueles que não têm tanto recurso financeiro. E o impacto direto na região da Amazônia, quando você compara, por exemplo, a extração da Blue Horizon, que era da British Petroleum lá no Caribe, quando vazou por um ano em águas profundas e provocou uma catástrofe do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de contaminação, acabando com o pescado da região. Tá? Então, atinge, num caso de acidente, toda a população que vive, que sobrevive da pesca em toda a região. Tá? E do ponto de vista climático, atinge não só as atuais, mas as futuras gerações, com tudo, com furacão, com tempestade, com seca, com perda de segurança alimentar, segurança hídrica, tudo aquilo que a gente assistiu, por exemplo, no Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Causado, potencializado pelas mudanças climáticas, pelos incêndios que acontecem agora, né? Então, na verdade, o Brasil deve atuar de forma preventiva, deixando de fazer essa aventura tecnológica obsoleta que é do século passado, né? A riqueza hoje está na possibilidade de você gerar energia de forma limpa, de forma saudável para a população. Bocuí, obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida. A gente vai continuar acompanhando, né, os desdobramentos dessa questão dessa licença, dessa autorização do IBAMA. A gente vai voltar a falar com você também, porque nós estamos a poucos dias da COP30, Sim. como você mesmo citou. Obrigado pela disponibilidade hoje, viu? Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde para você. A gente vai falar muito sobre esse assunto ainda.